بسم الله الرحمن الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Louvado seja o nosso Criador, pedimos que derrame suas excessivas bênçãos e saudações ao nosso nobre profeta, a sua família, seus companheiros e a todo crente até o último dia. Caros irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh e saudações a todos que nos acompanham. Voltamos hoje para mais um episódio da nossa hora de reflexão, onde vamos falar sobre direitos dos muçulmanos em geral. E eu gostaria que começasse com o decreto do nosso Criador, onde ele diz: وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Pesados irmãos, um dos direitos dos muçulmanos em geral, nós podemos ver onde o nosso querido mensageiro sallallahu alaihi wasallam, que a paz e bênção de nosso Senhor esteja com ele, disse: Haqqul muslim alal muslim sit, que os direitos de um muçulmano para com o outro são 6. O primeiro ele diz: Idha laqitahu fasallim alayhi, wa idha da'aka fa'ajibhu, wa idha istansahaka fansahhu, wa idha atasa fahamidallahu fashamitahu, وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ. Então, segundo aquilo que está estatido aqui no decreto do nosso querido mensageiro sallallahu alaihi wasallam, ele diz que direitos de um muçulmano para com o outro são 6. O primeiro, إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ, que quando tu cruzas com o teu irmão da mesma fé, a primeira coisa a fazer é saudar a ele. Não estamos a dizer daquelas saudações vulgares que hoje nós podemos ver, um encontra com outro irmão muçulmano, oi, ou fulano xixi, oi, maulana, oi. Não estamos a falar de oi brasileiro, porque nenhum de nós aqui é brasileiro. Eu sei muito bem que cada um de nós conhece a sua origem. Estamos a falar de cumprimento, da saudação, uma maneira ética que pode dignificar a ti e o outro que te vê, ou o outro que cruza contigo na mesma direção. Prezados irmãos, quando um encontra com o outro, a primeira coisa que tem que fazer é cumprimentar de forma decente. E segundo a paz da nossa religião, estabelece que uma das saudações que o muçulmano deve dirigir-se ao outro quando for a cruzar é de Assalamu alaikum, e o outro em resposta dirá Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Por que tem que ser assim um pouco mais longo? Porque no começo da minha introdução eu citei um dos versículos do nosso Criador, onde diz: وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Quando alguém cumprimenta a si com uma saudação, dê em resposta da melhor forma possível, não é? Então, esta é a forma ideal que nós temos que usar quando formos a saudar uns com os outros, seja no trabalho, em casa ou em qualquer a fazer, onde cada um estiver a fazer seus movimentos. Segundo ponto aqui, o nosso querido mensageiro estabelece وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ, que quando um irmão muçulmano ou alguém convida a si para ter refeição em sua casa, convida a si para participar de uma entrevista ou numa conferência ou qualquer um convívio, é de caráter obrigatório tu aceitares o convite. Por quê? Porque se você não aceita o convite, automaticamente estaria a desobedecer o Criador. Por quê? Porque há um dos hadiths aqui onde o nosso querido mensageiro sallallahu alaihi wasallam diz que وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ, que todo aquele que é convidado para participar num funeral, para participar num almoço, num jantar, numa conferência, aquele que for a rejeitar por seus motivos próprios, sem ações que podem trazer o reconhecimento do nosso Criador, ele ganha pecado do seu Criador, Allah subhanahu wa ta'ala, e do seu mensageiro. Então vamos para outro ponto. Em seguida, o nosso querido mensageiro diz que se você, um dos direitos também de um muçulmano que deve ter um com os outros, é de pedir conselhos, ok? Essa é uma das partes muito complexas, um pouco complicado nos dias de hoje. Por quê? Porque nós, como pessoas, poucas vezes precisamos de conselhos. Há vezes que queremos conselhos quando já não temos alternativas, já não temos onde cair morto, bem dizer. Então, muitas das vezes queremos conselhos porque todas aquelas alternativas que tínhamos, a gente vem indo por água abaixo.
Então, um dos conselhos aqui, no decreto do nosso mensageiro, diz que quando alguém vem pedir conselho, tu tens de estar disponível para poder aconselhar, dar boas direções, dar soluções que possa mudar aquela consciência errônea da pessoa ou criar visão, dar caminhos, dar alternativa, mostrar a ele que ainda tem chance para poder conseguir aquilo que ele quer. Se nós olharmos para o comportamento nos dias de hoje, às vezes é um pouco difícil acontecer ou encontrar pessoas que podem te dar um conselho direto, senão a sua mãe, o seu pai, seu irmão, ou quem vive consigo, ou quem acompanha a sua trajetória no dia a dia. Há coisas comuns que sempre acontecem na vida de hoje, se formos olhar na camada feminina, quando umas vêm para pedir conselho às outras, e muitas das vezes as pessoas levam o seu exemplo para desencorajar os outros. Mas não é assim como deveria ser. Nós temos que fazer do nosso mau exemplo um exemplo para que a pessoa também não caia nas armadilhas que caímos. Essa é a forma que podemos progredir. O outro passo, quando alguém aspira, nós dissemos o quê? Alhamdulillah. E em resposta, você diz para a pessoa que aspirou, Yarhamukallah, que a misericórdia do nosso Criador esteja consigo. Essa é uma forma também de fazer uma prece para poder ajudar naquela situação. E por último, temos aqui o penúltimo. Quando alguém adoece, nós como pessoas de paz temos que ir visitar, saudar a família, ver as preocupações que ele tem e tentar fazer chegar a ele o máximo possível segundo as nossas capacidades. Por último, quando alguém morre, temos que ir participar nos efeitos fúnebres de sua família, participar no seu funeral, na lavagem do corpo, na oração e também na questão de covas para poder fazer o enterro e regressar para casa. E há entre aspas, aí uma interrogação e uma questão também de oportunidade que muitos de nós às vezes perdem. Nós vamos lá, efetuamos a oração de despedida do falecido e de seguida cada um corre para seus afazeres. O nosso querido mensageiro disse que aquela pessoa que for a participar só na oração, naquele processo de oração, lavagem do corpo e o salat, a oração e de seguida sai, ganha a recompensa de um qirat. Um qirat é equivalente a uma montanha de recompensa. E aquele que for a participar na lavagem do corpo, no último salat de despedida, na última oração de despedida e de seguida, ele segue ao funeral, acompanhando o carro, levar o corpo até o local da cova para poder enterrar na sepultura e depois de fecharem todo o processo no final, depois da oração, depois da prece, quando todo mundo já regressa às suas residências, você naquele período ganha 2 qiratani, quer dizer, são dupla recompensa, quer dizer, você ganha uma recompensa equivalente a 2 grandes montanhas. Então essa é uma das grandes oportunidades que nós temos que adquirir sempre que há oportunidades como estas. Há muito que se dizer, mas nós vamos parar por aqui e voltamos no próximo episódio para mais uma hora de reflexão. Fiquem ligados e apanhem as dicas para não perder as oportunidades. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.